E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Vamos abrir a caixa preta, o nosso computador. Vamos desvendar juntos o que faz essa máquina tão incrível funcionar. Você já parou para pensar nisso de verdade? A gente clica, digita, assiste a um vídeo e as coisas simplesmente acontecem, como mágica. Mas como? O que rola por trás da tela? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje, peça por peça. Bom, para começar, um computador não é só uma coisa. Ele é um sistema de computação. Pensa nele como um time com 3 jogadores essenciais. Primeiro, o hardware, que é o corpo, a parte física. Depois, o software, que é tipo a alma, a inteligência, os programas. E por último, mas talvez o mais importante, o peopleware, que no caso somos nós, os usuários. Porque vamos combinar, sem a gente para dar um comando, tudo isso aí não passa de um peso de papel bem caro. Então, vamos começar pelo mais óbvio, pelo que a gente consegue tocar, o hardware. A carcaça, os chips, os fios, o corpo da máquina. E bem ali, escondido dentro do gabinete, está o coração de tudo, o que a gente chama de sistema central. É aqui que a mágica realmente acontece, a sala de controle onde cada clique do seu mouse vira uma ação de verdade. E dentro dessa sala de controle, a gente tem dois protagonistas. Primeiro, a CPU, a unidade central de processamento. Pensa nela como o cérebro da máquina. E do lado dela, a memória principal, que funciona como uma mesa de trabalho, um espaço temporário onde o cérebro organiza tudo o que ele precisa fazer naquele momento. A CPU é quem realmente pensa. Dentro dela tem a unidade de controle, que é tipo um maestro de uma orquestra, dizendo para onde cada pedacinho de informação tem que ir. E tem também a unidade lógica e aritmética, que é uma calculadora absurdamente rápida, fazendo todas as contas e tomando decisões lógicas. Juntas, elas executam cada comando que você dá. Só que, um cérebro, não importa o quão genial ele seja, não consegue fazer nada sem memória. A CPU precisa de um lugar para buscar as instruções e para guardar o que ela está fazendo. E é aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes. Olha só essa diferença crucial. A memória principal, a famosa memória RAM, é como a sua mesa de trabalho. Tudo que está nela é de acesso super rápido, mas o espaço é pequeno e caro. Já a memória auxiliar, tipo o seu HD ou SSD, é o seu arquivo, o seu galpão. Guarda uma quantidade enorme de coisas por um custo bem menor, mas para ir lá buscar algo, demora um pouquinho mais. É por isso que o computador leva um tempo para ligar, ele está buscando as coisas no arquivo, mas depois que liga, ele consegue rodar vários programas ao mesmo tempo, porque está tudo ali na mesa de trabalho dele. E falando em guardar coisas, a evolução disso aqui é simplesmente absurda. Pensa só, um disquete lá atrás mal conseguia guardar uma única música em MP3. Hoje, um HD comum de 1 terabyte pode guardar, sei lá, umas 250 mil músicas. O salto de capacidade é de explodir a cabeça. Beleza. Então já montamos o corpo do nosso computador. A gente tem um cérebro, uma mesa de trabalho e um arquivo gigante. Mas, por si só, isso é só um amontoado de metal e silício. O que é que dá vida para essa coisa toda? A resposta é o software. Se o hardware é o corpo, o software é a alma, a consciência. É o conjunto de instruções que diz para o cérebro o que ele tem que pensar. Sem software, o hardware mais potente do mundo não serve para absolutamente nada. E o software não é uma coisa só. A gente pode dividir ele em 3 grandes times: o software básico, o de aplicativo e o utilitário. Vamos dar uma olhada em cada um. O software básico, que a gente conhece mais como o sistema operacional, é o grande gerente. É ele que faz a ponte entre você e o hardware. Ele organiza seus arquivos, gerencia a memória e cria toda a interface gráfica que a gente usa, com as janelinhas, os ícones. É o que torna o computador usável para nós, meros mortais. Rodando em cima do sistema operacional, vem os aplicativos. E esses são os programas que a gente usa no dia a dia. O editor de texto, o navegador de internet, o seu jogo favorito. Cada um é uma ferramenta feita para uma tarefa específica. E por fim, trabalhando ali nos bastidores, quietinhos, a gente tem os utilitários. Pensa neles como a equipe de manutenção e segurança do sistema. O antivírus que te protege, o programa que compacta arquivos para economizar espaço. Eles não parecem muito, mas são fundamentais para manter tudo funcionando direitinho. Certo, já entendemos o corpo e a alma, mas qual é a língua que eles falam entre si? Como que um computador realmente enxerga as palavras, as imagens, os sons? No fim das contas, tudo se resume a uma linguagem muito, muito simples. Zeros e uns. O bit é a menor partícula de informação que existe. É como um interruptor. Ou tá ligado, que é 1, ou tá desligado, que é 0.
Quando você junta 8 desses interruptores, 8 bits, você forma um byte. E um byte já consegue representar uma letra, como A, ou um número. Toda a complexidade do mundo digital é construída em cima dessa ideia tão simples. E a partir do byte, a coisa cresce exponencialmente. Um detalhe legal é que na computação a gente não conta de 1000 em 1000, mas de 1024 em 1024, porque tudo é baseado em potências de 2. Então, um kilobyte tem 1024 bytes, um megabyte tem 1024 kilobytes, e assim vai, até a gente chegar nessas quantidades malucas de dados que a gente lida hoje em dia. Ok, nosso computador está montado, está vivo, está falando a própria língua. Mas a verdadeira revolução só começou de verdade quando essas máquinas aprenderam a conversar umas com as outras. E essa conversa acontece em redes de diferentes tamanhos. Começa com a LAN, a rede local aí da sua casa ou do escritório, que conecta seu computador, seu celular, sua TV. Aumentando um pouco, tem a MAN, uma rede que pode cobrir uma cidade. E no topo de tudo, tem a WAN, uma rede de alcance global, que é, basicamente, a própria internet, conectando todos nós. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do salto que a gente deu, olha só a velocidade dos processadores. A gente saiu de menos de 5 MHz lá no comecinho para 1.4 GHz com o Pentium 4, em 2000. Isso é um aumento de quase 300 vezes em menos de 20 anos. Esse ritmo alucinante é o que explica o mundo conectado que a gente vive hoje. E no final, tudo se amarra. O corpo físico do hardware, a alma do software e a linguagem dos dados criaram uma sinergia incrível. Mas essa sinergia só se torna poderosa de verdade quando o terceiro elemento, o peopleware, entra na equação. Somos nós que damos um propósito para essa ferramenta e transformamos ela em algo que literalmente mudou o mundo. Isso me leva à última pergunta. Se em poucas décadas nós fomos de máquinas de 4 MHz que ocupavam uma mesa inteira para supercomputadores que cabem no nosso bolso, qual é o próximo passo? Agora que a gente entende as peças desse quebra-cabeça, o que você acha que vem por aí? A jornada, com certeza, está longe de acabar.